O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir está no contexto daqueles discursos de despedida de Jesus, que começou com aquela palavra forte que Jesus dirigiu aos seus discípulos depois que Judas saiu da sala do cenáculo. Ele começou a escrever ou ditar para os seus discípulos como que um testamento, deixando para eles, e portanto para toda a igreja, a sua herança, que não consistia em bens materiais, não consistia em propriedades, mas em alguns valores que não passam, que são perenes para a vida de todo o cristão, para a vida de toda a igreja. E esse discurso de despedida começou com o mandamento novo. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Que é a primeira parte do testamento que Jesus faz. É verdade que na última ceia Jesus também institui a Eucaristia, que é a herança para a vida da igreja. Jesus institui o sacerdócio, que é a herança para a vida da igreja. Jesus lava os pés dos discípulos, que é a instituição do dom do serviço, da doação total para o serviço da igreja. Mas nesse contexto ele também diz: dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E aí esse mandamento passa a ser a marca registrada da vida dos cristãos. E a novidade apresentada é exatamente o como eu vos tenho amado. Uma vez que lá em Levíticos 19, versículo 18, já havia sido apresentado esse mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como a si mesmo, era a expressão usada. E a novidade está em que Jesus diz que esse mandamento deve ser vivido do jeito dele: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E aí nesse discurso de despedida está também contido uma promessa, a realização de uma promessa. Nessa palavra que ele diz assim: vou, mas voltarei a vós. Está envolvido aqui no contexto de um duplo sentido. Primeiro, da ressurreição. Jesus morre na cruz, ao terceiro dia ressuscita. Mas esse vou, mas voltarei a vós, também é o significado da vinda do Espírito Santo sobre a comunidade apostólica e, portanto, sobre a vida de toda a igreja para renovar a face da terra. De onde é que vem o Espírito Santo? O Espírito procede do Pai e do Filho. E quando é que o Espírito vem? Quando Jesus volta para o seio da Santíssima Trindade. Ao voltar para junto do Pai, dali há um desprendimento de graça que é o derramamento do Espírito Santo em abundância sobre a vida dos apóstolos e, como diz o Salmo, para renovar toda a face da terra.
Ele vai desenvolver ainda esse discurso dizendo: é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá sobre vós o Consolador, o Espírito da verdade, que vos conduzirá à plena verdade. Se a gente volta no texto de ontem, Jesus já usa uma expressão muito parecida com essa. Ele diz assim: isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco, relembrando a necessidade de guardar a palavra, de viver o amor, dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. E diz assim: isto é o que eu vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Portanto, a promessa, esse vou para junto do Pai, mas voltarei para vós, é o significado do derramamento do Espírito Santo, que procede exatamente disso. Procede da relação de amor perfeito que há entre o Pai e o Filho. Portanto, o desprendimento de graça que vem a nós é resultado desse amor perfeito, que se chama Espírito Santo, que é o amor do coração de Deus derramado em abundância sobre a vida de todos os cristãos. Quando Jesus começa a fazer esse discurso de despedida, há uma tristeza no coração dos discípulos, como é próprio de todo o discurso de despedida. No entanto, ele diz que por um período eles ficariam tristes, mas depois o coração deles se alegraria novamente. Como eu disse que isso tem um duplo sentido, a gente vai entender. Primeiro, é essa relação do derramamento do Espírito Santo sobre a vida da comunidade apostólica. O Espírito não vem, e isso é próprio da linguagem de São João, o Espírito não vem enquanto Jesus não for glorificado. E a glorificação de Jesus se dá exatamente no trono da cruz. Ali ele é glorificado e depois dessa glorificação, o Espírito Santo é derramado em abundância. Que é uma outra expressão de São João. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E essa glorificação, ela se referia exatamente à hora da cruz. Ao ser glorificado na cruz, então dali é o prelúdio de uma efusão do Espírito Santo, o prelúdio do derramamento do Espírito Santo em abundância sobre a vida dos apóstolos e, portanto, de toda a igreja. Ele continua desenvolvendo esse discurso, como já disse, para dizer que virá o defensor, o consolador, o Espírito Santo. Dizer: não ficarei sós, não vos deixarei órfãos, vos enviarei um outro defensor, que é então o Espírito Santo. Mas ele continua o texto de hoje dizendo: disse-vos isto antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Aqui é uma referência a um período de um silêncio que para aqueles que tramaram a morte de Jesus e também para o chefe deste mundo, que é o demônio. Um período de silêncio que para estes era um silêncio de derrota, mas para nós entendemos muito bem agora que foi um silêncio fecundo, de vitória, de geração de vida, que foi aquele período em que Jesus expirou na cruz, entregando ao Pai o seu Espírito, e foi colocado na sepultura. É um período de silêncio, que parece que para uns é um silêncio vitorioso, porque conseguiram terminar com a obra de Jesus, mas para nós não é um silêncio de derrota, é um silêncio fecundo, quer dizer, está sendo gerado vida, está sendo gerado a graça. Quando Jesus é sepultado, ele está vencendo a morte, voltará, ressurgirá glorioso para garantir para nós a sua presença permanente. Por isso que ele diz: não ficarei órfãos, porque a presença permanente de Jesus se dá exatamente porque ele continua vivo, presente e atuante em nosso meio, e a sua presença permanente se dá também por meio da graça do Espírito Santo que é derramada sobre cada um de nós. Por isso ele diz: já não falarei muito convosco, esse período então da sua entrega, da sua paixão, morte e ressurreição. E aí ele diz: o chefe deste mundo vem, porque ele pensa que é vitorioso, no entanto, a vitória sobre ele é dada pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso que ele diz, ele não tem poder sobre mim. Jesus diz isso, ele não tem poder sobre mim. Porque as garras da morte não prenderão Jesus. Ele ressuscitará glorioso. E depois, o dom do Espírito, a presença permanente de Jesus, é sinal, é presente, dom do Cristo ressuscitado. Essa é a nossa fé. É a beleza de voltarmos a esses ensinamentos no período pascal, que nos conduz ao ápice da realização das promessas de Jesus para a nossa vida, com o derramamento do Espírito Santo. Continuemos firmes na nossa fé e nós contemplaremos todas as promessas de Deus para a nossa vida. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.